Para fazer a implantação, você precisa de informação. Vem comigo. Vou falar um pouco sobre a importância da gestão de riscos. Bom, em 2016 foi um ano marcado por empresas envolvidas em fraudes junto ao governo. A partir daí, a importância do gerenciamento de risco passou a ser maior dentro das organizações. Identificar e mapear situações que possam comprometer a organização se tornou primordial para as empresas que desejam manter a sua imagem, reputação estável diante do mercado. Bom, o fato mais curioso que engloba o gerenciamento de riscos não são processos falhos, mas sim o fator humano por trás de tudo isso. Existe uma reportagem da Exame que ele fala justamente sobre isso, sobre os escândalos de corrupção. Você vai encontrar na descrição desse vídeo o link dessa reportagem. Bom, quando começa a surgir dentro das empresas aquilo que chamamos de conflitos de interesse, seja ele entre colaboradores ou a alta chefia, é hora de ligar o alerta. E é nessa hora que o gerenciamento de riscos se torna tão importante. Bom, o gerenciamento de risco dá transparência e promove a antecipação dos problemas. Eu vou trazer aqui uma matéria também, que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, que é um artigo, na realidade, do Sidney Ito, que é um CIO do ACI, Instituto Brasil, e sócio de consultoria da consultoria Riscos e Governanças Corporativas da KPMG. E a Fernanda Alegretti, também sócia diretora do ACI Instituto e Marketing da KPMG. Bom, ele fala sobre o gerenciamento de riscos, fundamental para a perenidade do negócio. Eu achei interessante esse, eu queria trazer aqui para você essa informação. Olha só, as organizações que primam por um alto padrão em governança corporativa estão cada vez mais empenhadas em divulgar seus principais riscos com o máximo de clareza e precisão. E quanto mais regulado é o setor, maior é o percentual de empresas que possuem uma área dedicada ao gerenciamento de riscos. Olha que interessante. Que são conhecidas também como escritório de gerenciamento de risco. Os 10 riscos mais citados são em condições econômicas e de mercado. Riscos regulatórios, riscos aos acionistas, riscos operacionais, riscos financeiros e de caixa, concorrências, riscos jurídicos, riscos associados à execução da estratégia de negócio, risco associados à atuação de acionistas, controlador e riscos de mudanças nas políticas governamentais sobre o setor. Bom, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: hoje, 62% das empresas da amostra analisada, contam com uma área de gerenciamento de risco, ou seja, 62% das empresas têm um gerenciamento de risco dentro dela, ou um escritório de gerenciamento de riscos também conhecido. É um percentual que vem crescendo de maneira consistente desde 2012. Porém, este percentual muda conforme o segmento da empresa. Olha que interessante. Quantidade e percentual das empresas por setor que atuam, que tem uma área de gerenciamento de riscos. Vamos lá, eu vou trazer para você um quadro mostrando isso. Eu vou te falar aqui, das 55 empresas que você vai ver no quadro, de consumo cíclico, 41% tem um escritório de gerenciamento de risco. O que é essa empresa de consumo cíclico? Magazine Luiza, Arezzo, Lojas Renner, Marisa, Hering. Bom, das 38 empresas da área financeira, 69% tem escritório de gerenciamento de riscos. 33 das empresas de utilidade pública, 84% tem. 32 dos bens industriais, 64% tem. 17 das 17 empresas de materiais básicos, 75% tem um escritório de gerenciamento de risco. 17% de consumo não cíclico, e aí vem a agropecuária, alimentos processados, bebidas, comércio, distribuição de produtos de uso pessoal, de limpeza, são 65% das empresas. Quer dizer, existe
um interesse das empresas e ter um gerenciamento de risco dentro delas. E continuando, 12 das empresas de saúde, 50% tem um escritório de gerenciamento de risco. 7 empresas na área petrolífera, gás, biocombustível, 57%. Tecnologia da informação, inclusive, é até uma surpresa para mim, que nessa estatística ele mostra 4 empresas, 33% tem um escritório de gerenciamento de risco. Bom, em compensação, as empresas de comunicações, 3 empresas de comunicações têm 100% de gerenciamento de riscos. Bom, as empresas estão cada vez mais atentas à importância de divulgação dos riscos de uma forma mais precisa e detalhada. Além disso, a pandemia obrigou a maioria das organizações a criar um comitê de crise, que tem contribuído para acelerar a criação das áreas de gerenciamento de risco. Perfeito, é bom, né? E é bem possível que, a partir dos próximos levantamentos, essa mudança já seja perceptível. Bom, hoje existe um maior ativismo dos stakeholders e, proporcionalmente, maior preocupação dos mesmos no sentido de evitar que os riscos não considerados adequadamente afetem a imagem e a rentabilidade das companhias. Eles estão focados nisso hoje. Bom, isso certamente contribui para colocar os riscos como prioridade na agenda do Conselho de Administração, dos comitês de auditoria, das empresas, e cada vez mais percebemos essa tendência. Melhor assim, boa governança e transparência são essenciais para a saúde do mercado e da economia também de um país. Eu quero te mostrar alguns pontos que tornam essa ação bem mais efetiva, trazendo à empresa a segurança de não ser prejudicada por ser exposta a eventos negativos. Vamos em frente. Até este momento, você consegue ver a importância que as organizações estão dando à gestão de risco? Se você consegue enxergar, já está no caminho certo para gerenciar as incertezas da nossa época. Hoje, a gestão de risco se tornou uma questão de sobrevivência, assim como as políticas de compliance e controles internos. As mudanças geopolíticas, alterações regulatórias e crises ao redor do mundo nos levam a um cenário de instabilidade, onde as empresas precisam de uma governança corporativa de excelência para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. E neste contexto, a gestão de risco ganha destaque em seu papel estratégico, determinando quais riscos valem a pena e quais devem ser mitigados o mais rápido possível. Ou seja, tem risco que a empresa aceita, mas tem outros que eu preciso tratar. Afinal, grandes riscos podem representar também grandes oportunidades. E nem sempre a incerteza se traduz em impactos negativos para as organizações. Para decidir a melhor forma de lidar com as probabilidades do futuro, você precisa de uma gestão de riscos sistêmica, inteligente e integrada. Reuni aqui alguns pontos que você precisa saber sobre o assunto. Vamos lá. Primeiro eu vou te falar sobre algumas informações sobre a gestão de riscos. Também quero te passar para que serve essa gestão de risco. Vou falar um pouquinho de compliance e o que é gerenciamento de riscos corporativos. Gestão de riscos ou risk management é o conjunto de práticas que visam identificar incertezas e antecipar desafios nas organizações. Essas atividades incluem a identificação, análise, priorização, monitoramento de eventos que podem ter efeitos positivos ou negativos sobre a empresa, seja no nível estratégico, tático ou operacional. Bom, os riscos a serem controlados podem ser de diferentes tipos, como os de ordem política, econômica, ambiental, regulatório. E nesse caso, os elementos positivos são oportunidades e os riscos negativos podem representar ameaças e problemas. Bom, mas tenha atenção. Quando você identificar um problema ou oportunidade, significa que ele já deixou de ser um risco e se concretizou. E isso não é gestão de riscos, aí já passa a ser gestão de crise. Então, quando você
identifica que já existe um problema, então não é mais risco. A gestão de risco ocorre quando a organização consegue ter uma visão do futuro, ou seja, reconhecer as incertezas à frente que afetam seus objetivos. De modo geral, a maior dificuldade encontrada para estabelecer a gestão de riscos é a própria cultura organizacional, que impede a assimilação das ferramentas necessárias. Outros problemas enfrentados são a falta de informação sobre o tema, visão das políticas de riscos como obrigatórias e não estratégicas, e ainda falar de orçamento e capacidade operacional. No entanto, o cenário é promissor para a América Latina, que já apresenta 25% das empresas em estágio de maturidade avançada na gestão de risco. Olha que legal! Bom, e para que serve essa gestão de risco, né? Já falei tanto de gestão de risco. Bom, a gestão de risco é fundamental para dirigir e controlar as inúmeras incertezas que orbitam as organizações, antecipando qualquer tipo de ocorrência. Você vai ter uma visão de futuro. Em resumo, os principais objetivos do sistema são proteger o ambiente interno da empresa e agregar valor, apoiar a tomada de decisão com base no cenário futuro, enfrentar a existência das incertezas e suas consequências, obter as melhores informações possíveis sobre os eventos futuros, melhorar a capacidade da organização de reagir às mudanças e adaptabilidade, aumentar a chance de atingir objetivos do negócio, facilitar a identificação ágil de oportunidades e ameaças, prezar pela conformidade legal e normativa dos processos organizacionais, reforçar a prestação de contas e governança corporativa, alocar recursos suficientes para mitigação de riscos, incrementar a eficácia e eficiência operacional, prevenir perdas e gerenciar incidentes. Ou seja, aprimorar a aprendizagem organizacional. Para que todas essas metas sejam alcançadas, a gestão de risco precisa se tornar parte integrante dos processos organizacionais. Para além de uma atividade autônoma, ela não é uma atividade autônoma, ela tem que estar integrada. Bom, logo, cada empresa precisa desenvolver sua política de risco sob medida, alinhada com o contexto interno e externo. Existe um alinhamento desse contexto. Para que o sistema funcione corretamente, o ideal é contar com responsáveis em todos os níveis da organização, além de uma área dedicada à gestão de riscos, conselhos, comitês e auditorias internas, todos focados na questão da gestão de riscos. Uma figura que vem ganhando destaque nas empresas é o diretor de riscos, ou CRO, responsável por integrar as políticas da área e influenciar a cultura da organização. Olha que interessante, as empresas já estão com visão até em questão de diretoria. E vamos falar um pouquinho de compliance. Compliance é um conjunto de regras, padrões e procedimentos éticos que garantem a conformidade da organização à sua missão, visão e valores, além das legislações fundamentais. O termo se origina do verbo inglês do comply, que significa agir de acordo com as regras e diretrizes pré-estabelecidas. Bom, logo, estar em compliance significa estar em dia com as leis e regulamentos internos e externos à empresa. O sistema de compliance inclui vários processos que contribuem para a efetividade da chamada governança corporativa, e todos os membros da organização devem estar profundamente comprometidos com as normas. Em tempos de crise, ameaças cibernéticas, escândalo de corrupção e problemas éticos morais constantes, os temas de compliance ganham cada vez mais importância. No Brasil, o avanço de operações como a Lava Jato tiveram um impacto significativo nas políticas de compliance, mudando a forma como os executivos encaram as crises empresariais. Ou seja, faremos também com a gestão de risco em cima do compliance.
segundo a terceira edição da pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil, publicada em 2017 e realizada pela KPMG, as empresas brasileiras se encontram entre o estágio sustentável e maduro das políticas de compliance. Bom, o resultado indica que a maioria das organizações já possui uma estrutura dedicada ao compliance, com gestão regulatória e comunicação sobre a importância dos respeitos às regras. O desafio é evoluir para a consolidação dos fundamentos e estratégias necessários, participação da diretoria nas iniciativas e gestão orientada a processos. Já a pesquisa Correct Compliance de Global Case for Integration da consultoria Becker McKinsey mostra que o Brasil é campeão em receio de exposição das empresas em relação ao compliance. Nos resultados, 73% dos executivos se declaram preocupados em expor demais os negócios e 53% afirmam evitar falar abertamente sobre o assunto, não chamar muita atenção às falhas da empresa. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre gerenciamento de riscos corporativos. O que é isso, Everton? Bom, o gerenciamento de riscos corporativos é a dimensão mais ampla da gestão de riscos, que inclui a fixação de objetivos, identificação de eventos que podem impactá-los, avaliação dos riscos e respostas aos riscos. Bom, de modo geral, esse sistema permite que as empresas tomem decisões informadas sobre os objetivos desejados e magnitude dos riscos que terão de assumir no caminho. Assim, o gerenciamento de riscos corporativos lida com resultados futuros incertos, abrangendo as políticas de compliance e controle interno em sua estrutura. Todo esse sistema surgiu do conceito de governança corporativa, que estabelece códigos e melhores práticas para garantir o desempenho da organização. Do ponto de vista do escopo, o gerenciamento de risco é holístico, ou seja, ultrapassa os contornos das operações e tem impacto decisivo no direcionamento estratégico. Cabe aos responsáveis das áreas identificar, mensurar e definir qual atitude deve ser tomada diante dos riscos. É importante reforçar que a gestão de riscos não considera as incertezas somente como ameaças ou eventos negativos. Lembrando disso. Portanto, a intenção do sistema não é eliminar os riscos, mas gerenciá-los de modo a antecipar problemas e detectar as oportunidades. Muitas vezes, a abordagem correta não é mitigar os riscos, mas aceitar os níveis de riscos necessários para atingir determinados objetivos, ou seja, qual o apetite de risco da sua empresa. Outra tratativa comum é transferir os riscos utilizando ferramentas como os hedges e seguros, por exemplo. Logo, podemos ver que existem vários tipos de riscos que se dividem entre essas categorias: riscos passíveis de prevenção, indesejáveis sob todos os pontos de vista, riscos de execução de estratégia, quer dizer, podem ser controlados e monitorados, riscos externos incontroláveis, exigem preparo e redução de impactos. Bom, assim, o gerenciamento de risco eficiente pode reduzir ou elevar o grau de risco de acordo com os objetivos, considerando sempre o tipo de incerteza adiante. E para concluir esse vídeo, vou dizer assim, em um cenário mundial marcado pelas incertezas, a gestão de risco é mais importante do que nunca nas organizações. É possível prever todos os eventos que podem impactar as empresas, mas boa parte dessas ocorrências são identificáveis e mensuráveis. Bom, quando o gerenciamento de riscos é eficiente, as empresas sabem exatamente o que fazer diante de potenciais ameaças e oportunidades, traçando as rotas mais seguras para atingir seus objetivos. Em sua essência, o risco faz parte de toda atividade, embora a palavra ainda esteja associada a efeitos negativos. Na realidade, correr riscos
é necessário para inovar e conquistar objetivos mais ambiciosos, principalmente no contexto corporativo. Nas palavras de Mark Zuckerberg, o CIO do Facebook, o maior risco é não correr nenhum risco. Ou seja, evitar completamente os riscos em um mundo de transformações rápidas é a receita para o fracasso. Para sair na frente e agarrar as melhores oportunidades, as empresas precisam aventurar, ou seja, precisam se aventurar mesmo, em um cenário incerto. Mas para que haja mais segurança e conformidade nesses processos, uma boa gestão de risco é indispensável. E você, já está prevendo os riscos de sua vida profissional e pessoal? Se o medo das ameaças ainda é um obstáculo, experimente buscar o apoio de um coach para melhorar sua autoconfiança, resiliência, motivação. Porque a questão da gestão de risco nós trazemos também para o nosso pessoal. Ao desenvolver competências comportamentais, você pode alcançar uma nova mentalidade e aprender a gerenciar riscos com mais confiança. Em tempos de instabilidade global, a única certeza é que teremos que arriscar para sobreviver. E aqui eu queria trazer um momento de reflexão. Lá em Filipenses 4, versos 6 e verso 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse texto começa dizendo assim: não andeis ansiosos, guarda o teu coração, não seja ansioso, mantenha calma, espera o momento de Deus. Se não tem coisa acontecendo na tua vida, ore a Deus, entregue a Ele a sua vida, agradeça a Ele por tudo que Ele já tem feito na sua vida. E a paz de Deus, que eu gosto muito desse versículo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Tamo junto!